Agra, geralmente no início do programa eu gosto do que o nosso entrevistado ele faça as apresentações. Quem é Luciano Agra? Não conhece, claro que foi por 2 mandatos seguidos prefeito da cidade de João Pessoa. Mas além disso é empresário. Empresário de qual ramo? De onde nasceu Luciano Agra? Olha, Luciano Agra é uma pessoa do interior, que não tem vergonha de dizer que é do interior. Apesar de ter tido a honra e a satisfação de ser prefeito da cidade de João Pessoa, depois de muita luta, depois de muito esforço, muita dedicação, de muito zelo, de muito estudo, né, de muito trabalho, né, mas eu tenho muito orgulho de ser do interior do estado da Paraíba. Porque, do interior de qual cidade? Eu sou de Ingá. Ingá. Ali próximo a Campina Grande, onde tem as Itacoatiaras. Né? E sempre meu pai foi prefeito daquela cidade, e aí eu sempre tive essa preocupação com a política, com o que a gente pode fazer para melhorar a situação do nosso povo, porque se existe uma coisa que a gente tem que não pode se conformar, é com a situação do estado da Paraíba, né? Preciso sempre estar com essa responsabilidade na cabeça, e quando tiver a oportunidade, e foi assim que eu me senti quando eu estava em frente à prefeitura de João Pessoa, é que se eu tivesse a oportunidade eu faria alguma coisa, e fiz bastante, né? Fiz exatamente pelos menos favorecidos, né? Então, sou uma pessoa preocupada com o social, né? Também sou professor universitário, sou docente da Universidade Federal da Paraíba. A minha atividade empresarial foi muito sacrificada por conta exatamente dos 8 anos que eu tive que me dedicar à Prefeitura de João Pessoa, primeiro como secretário de Planejamento, segundo como vice-prefeito e depois como prefeito. É claro que antes disso, na carreira universitária, eu sou arquiteto de profissão, depois fiz a pós-graduação em engenharia urbana, exatamente já naquela fase de preparação para poder enfrentar os problemas de uma cidade. Não é fácil, não é brincadeira, não é para poucos. É realmente um trabalho muito difícil. Então, Mas você se arrepende de ter entrado na política, Agra? De jeito nenhum, porque é aquilo que eu te disse, desde os 15 anos que eu tenho tido uma formação política. Minha irmã mais velha sempre esteve engajada, eu tenho amigos até hoje, que são pessoas extremamente engajadas com a política, comprometidas com a política, são pessoas inclusive de renome nacional. Posso até citar aqui o nome do Eduardo Martins, que foi o secretário de Meio Ambiente de São Paulo, que é uma pessoa que eu conheço desde os 15 anos, quando eu já entregava para os grupos de estudantes que faziam já a defesa pela democracia, eu já fazia um trabalho de ajuda, de colaboração. Então, não me arrependo de jeito nenhum. E tem mais uma coisa, tendo em vista os impedimentos que colocaram para que eu não pudesse continuar o meu trabalho, né? Mas que aí nós ajudamos a construir uma outra aliança política, e que essa aliança política foi vitoriosa, foi aceita, e o nosso governo foi aceito pela população de João Pessoa num percentual muito alto, 71%, e nós entregamos a prefeitura numa situação de absoluta regularidade. Então, eu me sinto credenciado a entrar nessa arena política para haver uma renovação, porque ninguém aguenta mais esse rame-rame, ninguém aguenta mais esses discursos repetitivos, né? Eu sou aquela pessoa de fazer, de planejar, logicamente, né? Segundo um projeto, segundo uma correlação de forças que permita que você tenha objetivos muito bem definidos e metas a alcançar, né? Então, para essa minha pregação que eu tenho feito ultimamente, é para não trabalhar com cartas marcadas. Então, por exemplo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Você não é candidato de si só. Você é candidato se o povo quiser
lhe elegeu, então tiver essa manifestação nesse sentido. Inclusive já comentam que talvez você, Luciano Agra, já tenha pretensões políticas para 2014 e poderia até disputar o governo do estado da Paraíba. Tem consistência essa ideia? Olha, isso é um direito, isso não tem nada de excepcional, né? Qualquer dos 3 milhões de habitantes da Paraíba tem um direito legítimo de pleitear o cargo de governador. O que nós não podemos aceitar é que um governo que tinha como discurso a transformação de posturas, de métodos, né? Tinha pelo menos aparente plano de desenvolvimento, a gente não percebe que na prática nada disso aconteceu. Houve uma mudança significativa na maneira de se comportar. O que a gente vive hoje é um clima de tensão permanente aqui no estado da Paraíba entre os poderes, né? Agora que está havendo uma aproximação mas depois de 2 anos de desgaste entre, por exemplo, o poder executivo e o legislativo, aí já era mais de que tempo, tinha mais do que tempo de sobra, né, para que isso acontecesse. Mas a tensão continua com os servidores públicos, com determinadas categorias de interesses na cidade e uma espécie de governo autocrata, né, que não aceita de maneira nenhuma o trabalho de forma colegiada, porque antes até chegar ao Palácio da Redenção, o Sua Excelência o Governador tinha como prática política exatamente essa maneira de fazer uma política mais colegiada, mais baseada no consenso. E depois a coisa foi se modificou e a gente está percebendo que realmente isso não está levando a Paraíba para lugar nenhum. A Paraíba se ressente além dos problemas que já são crônicos, como a estiagem, como os efeitos da estiagem, como a falta de perspectivas, como projetos que realmente possam alavancar a economia, porque quem está sustentando o estado da Paraíba, se você observar direitinho, são as cidades. Né? Por exemplo, quando você vê Cajazeiras entre as 10 maiores cidades de João Pessoa, é quem estão gerando a riqueza do Estado. E isso é uma certa contradição quando tem um Estado grande que podia estar produzindo desde de frutas até outros bens e tal, né? Uma infraestrutura mais eficiente, né, para que a produção pudesse acontecer e com isso distribuir mais essa coisa toda. Então, o que é que acontece? A minha pregação é no sentido de reunir, certo? De forma desarmada, de forma despretensiosa, de forma sem, vamos dizer assim, sem carta na manga, as lideranças da oposição para se construir uma aliança que seja mais ampla do que a que nós fizemos em João Pessoa. Porque a de João Pessoa foi suficiente e o exemplo foi muito claro. Ali perdeu 2 governadores, um que apoiava a candidata chapa branca, o outro governador que era candidato e um senador, né? Que era o Cícero Lucena. Então, foi uma derrota fragorosa, e uma derrota em quase todos só com exceção de um único bairro, que por sinal é o Roger, que não tem essa população toda, mas todos os bairros a nossa chapa foi vitoriosa. Então, o que nós defendemos é que uma aliança seja mais ampla, e não dizer, eu já sou candidato e tal, entendeu? E já fico convidando Mas se de repente o grupo optar pelo seu nome, você toparia? Desde que haja o critério do desprendimento e do objetivo comum, que é mudar essa Paraíba, ou então mudar a maneira de administrar a Paraíba, porque do jeito que está, não... Luciano Agra, até pouco tempo você fazia parte do grupo do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Acompanhou de perto, governou junto com ele e teve um certo momento nessa história toda, antecedendo as últimas eleições para o governo do estado, em que Luciano Agra abria mão, né, de disputar a prefeitura de João Pessoa. Logo em seguida, o governador lançou um outro candidato e em seguida você também mostrou interesse em voltar a essa disputa. Não teria sido essa sua renúncia naquela época que teria dificultado essa relação com o governador Ricardo Coutinho?
Ou perdido a credibilidade com ele? Na realidade, não foi renúncia. Ali foi como se fosse um desabafo que estava preso no meu coração, né? Eu não estava sentindo o apoio e, ao mesmo tempo, eu estava percebendo um clima de um certo derrotismo, né, por parte da minha pretensão, que era praticamente consenso entre todos aqueles que nos apoiavam, inclusive a correlação de forças políticas chegava a 17 partidos políticos, maioria na Câmara, era aceitação popular e nada disso pesou nessas decisões. E aí, Sua Excelência, o governador, ele retirou o apoio, né, quer dizer, o apoio explícito, né, o apoio, inclusive, o apoio administrativo e tal e tal. Aí eu realmente fiquei muito contrariado e aí não renunciei. Porque esse é que é o detalhe. É preciso que a população da Paraíba que está nos assistindo e me entenda principalmente. Naquele momento eu fiz uma carta de desistência. Eu abri mão de ser candidato em nome da união que eu ajudei, inclusive, a construir. Então, como se meu nome não estava tendo a aceitação por parte do Palácio, eu abri mão, né? Aí planejamos como seria a construção do perfil do novo candidato, né? E o governador saiu atropelando todos esses prazos e aí lançou a candidata da atual secretária de comunicação, que todos sabem qual foi o resultado, né? Ficou brigando, como eu dizia, né, o tempo todo que a candidata tinha uma disputa com ela própria, ou seja, contra a rejeição à candidatura dela, né? E aí foi quando eu fui às convenções, resolvi disputar como se diz, na briga, né? E aí era um processo completamente viciado, um processo que estava contaminado, um processo que já estava com as cartas todas definidas, né? E aí eu não logrei êxito. Imediatamente saí do partido, é aquela história, se você está incomodado, se retira, foi o que eu fiz. Estou incomodado aqui, me retirei para recompor o campo político que eu tinha ajudado a construir. E evidentemente que o PT tinha um peso considerável e tinha, sem sombra de dúvida, a melhor opção entre aquelas que se apresentavam nesse novo campo. E aí fomos à luta, né? E enquanto eu fazia o papel tanto de gestor, né, porque eu comecei a trabalhar para fazer essa passagem pacífica da prefeitura para quem quer que seja, desde abril, ou seja, ainda nem se sabia, não tinha nem a confirmação dos candidatos, e quando chegou o período, nas horas vagas, eu me dediquei à campanha vitoriosa de Luciano Cartacho, que hoje está fazendo aí está iniciando o seu trabalho e me parece que promete muito atender as expectativas da população. Luciano Agra falou da questão do partido. Ainda continua afiliado ao PSB? Já tem um destino? Qual partido deverá se filiar brevemente? Seria o PT? Já teve convite do PT, né? Teve convite do PPS também, Renato Bandeira. Exatamente. Você já tem mais ou menos o norte para qual lado você vai seguir? Eu tô me sentindo um pouco, vamos dizer assim, cortejado, né, por várias agremiações. É claro que essas agremiações que estão no núcleo dessa aliança da eleição passada são os partidos que têm uma certa preferência e pela própria afinidade que nós construímos. Isso é uma coisa. A outra coisa é que nós somos adultos, nós somos experientes e sabemos que a eleição para governador é uma eleição completamente diferente. Completamente diferente. E aí o que nós temos que pensar é ampliar uma aliança política que envolva, inclusive, essa dispersão que está acontecendo na política paraibana, porque você vê o PMDB se esfacelando, você vê
o PDT atrofiando, você vê um ou outro partido tendo uma certa desenvolvimento, como é o caso do PPS, e temos outros e outros e outros, né? Temos o PP com a força agora com o ministro Aguinaldo Veloso, né? Temos o PT que agora adquiriu uma musculatura, né, de respeito. Então, eu vou dar todas as minhas forças, colocar todas as minhas energias para que a gente consiga essa união. Eu não aceito sentar numa mesa se tiver candidatura já posta. Se tiver, eu estou fora. Entendeu? Você quer discussão, diálogo, não é isso? Exatamente. Construir, através de um diálogo, a aliança e já dali sair com as diretrizes do plano ou do projeto para Paraíba, porque esse negócio de juntar somente pessoas com interesse de capturar o poder ou então de chegar ao poder, isso é uma coisa. A outra coisa é o instrumento que nós vamos conseguir transformar, porque não adianta esse esforço todinho se não atender à expectativa da grande maioria da população que quer ver a Paraíba, que quer ver a Paraíba numa situação bem melhor do que essa que nós estamos. Então não tem um partido ainda em mente? Ou já ainda tem e não quer revelar? Não tenho. Muito bem. Quando você fala construir uma nova aliança, construir um novo projeto, esse projeto independe da oposição, por exemplo, do Grupo de Maranhão, do Grupo de Veneziano, ou há uma possibilidade de uma aproximação com o Grupo de José Maranhão e também de Veneziano? Já chegaram a conversar? Já teve algum intermediário tentando aproximar o grupo de vocês com o do PMDB? Olha, nós estamos tratando aí de lideranças expressivas da política paraibana, né? Essas lideranças, em qualquer circunstâncias seriam convidados, desde que aceitassem pelo menos o critério de não chegar logo dizendo, olha, a candidatura é essa ou aquela, eu sou isso, sou aquilo, tal e tal. Eu acho que é preciso aquilo que eu te falei, desprendimento. Eu dei prova pública de desprendimento ao não aceitar mais ser candidato pelo PSB, inclusive pedir para me retirar, né? Eu tenho todo o direito legítimo de cobrar daqueles que vão se sentar em torno desse objetivo. Os que quiserem trilhar um caminho diferente, aí eu vou ter que repensar como é que vai ficar, como é que eu vou me comportar daqui para frente, né? Uma outra coisa é o seguinte, todos os que estão aqui nos assistindo devem ter uma ideia do que é governar. Governar é uma coisa extremamente desgastante. Eu sacrifiquei a minha vida pessoal, a minha vida, como eu disse, empresarial, a minha vida universitária, e a minha vida familiar, né? Então, é muito pesado o trabalho. Então, o que é que eu disse? Eu tenho o direito, depois de 8 anos de muito e intenso trabalho, né, de gozar um pouco de paz, de tranquilidade, né, que coincide exatamente com a minha chegada na universidade, que é um outro ambiente, é uma outra situação, né? Mas que eu dei a mim mesmo e isso foi compreendido por todos os que me cercam, né? Inclusive os partidos desse núcleo embrionário, né, da aliança passada, que eu tivesse um pouco mais de tempo para me definir, porque o quadro muitas vezes ele muda, né? Ele muda, as circunstâncias mudam e muitas vezes para atingir o objetivo necessariamente você não tem que estar no partido da sua preferência. Você está entendendo? Então porque tem 3 cargos-chave aí, né?
para serem devidamente equacionados, porque enquanto não se resolver governador, vice-governador e senador de uma forma muito bem posta, muito bem sustentada, eu acho difícil. O Sinogra, nesse meio campo, até chegar às eleições para o governo do estado da Paraíba, você poderia assumir algum cargo na prefeitura de João Pessoa? Você toparia ou já teve alguma pretensão, alguma conversação nesse sentido? Olha, é por isso que eu tenho a impressão que eu consegui que a população de João Pessoa me entendesse, né? Porque foi uma das condições que eu coloquei para Luciano, foi exatamente não participar do governo. Exatamente pelas razões que eu tinha te dito. 8 anos de insalubridade. Eu digo insalubridade porque quem trabalha com afinco, quem trabalha com a dedicação que eu trabalho, aí é o regime de insalubridade, viu? Eu sei que tem muito vagabundo, tem muito, como é que se chama, aspone, né, por aí, mas não é o meu caso, não. Eu sou uma máquina para trabalhar. Então, essa condição, né, de não participar diretamente do governo? De não participar do governo foi um pedido que eu fiz, porque havia esse interesse da parte de Luciano, que eu, né, compusesse lá o governo, mas eu não quis. Não quis e estou fazendo exatamente tudo conforme o planejado. Estou organizando minha vida pessoal, organizei minha vida universitária e vou agora, né, abrir meu escritório político, né, para tratar de política dos bastidores. Da forma mais... Eu te digo uma coisa, você sabe que minha formação não é política, né? Eu sou um técnico, né, e tenho até uma certa dificuldade. Mas você falando assim dá a impressão, deixa transparecer, de repente você não queria mais contato com a política. Não, de jeito Você está apenas momentaneamente ficando mais na sua, dedicado aos seus projetos pessoais. Exatamente, mas pretendo voltar no futuro. Eu respiro política, porque aí, viu, existe uma coisa que é o seguinte: o meu trabalho, ele tem uma forte conotação política, que eu trabalho com planejamento urbano, entendeu, Conrado? Então, ele já tem essa conotação. Então, por exemplo, quando eu estou desenvolvendo um projeto, eu estou desenvolvendo um projeto na universidade, mas é para uma determinada demanda social. Então, ela tem uma conotação política, entendeu? Você falou que a política ela é dinâmica. Ela pode mudar a qualquer momento, né? De repente você faz um plano hoje e amanhã ele torna-se a refazer novamente. Você descarta, você descarta qualquer tipo de aproximação com o governador Ricardo Coutinho, dependendo da conversa, você pode ter uma reaproximação com o atual governador do estado da Paraíba? Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Com as decisões que eu tomei, né, em função do que eu passei, certo? Eu acho praticamente impossível essa aproximação. Primeiro que eu conheço Ricardo de muito tempo, ele me conhece, ele sabe que houve uma quebra de confiança de ambas as partes, né? Nem ele confia em mim, nem eu confio nele, então não adianta, entendeu? Inclusive, mesmo que venha alguma diretriz nacional para ver esse tipo de composição, eu estou fora. Você guarda mágoas, governador, então? Não. Eu vou dizer uma coisa a você. Talvez eu sobrevivi o ano passado, entendeu? Exatamente por isso, porque eu nem tenho mágoa, nem ressentimento, nem raiva, né? Agora conheço os métodos de fazer política, no caso do governador, e sei que no fundo ele estava querendo era me contrariar, sendo que se contraria quem quer, né? Você é ofendido, né? Aí se você quiser ficar contrariado, quem vai sofrer é você. Agora, se você não se ofender, não se, vamos dizer assim, ficar aperreado, como se diz, né, popularmente, quem vai ficar com raiva é quem ele ofendeu, porque vai ficar com a consciência pesada. Entendo. Isso eu aprendi lendo filosofia, porque eu tive que, inclusive, recorrer à filosofia para entender determinadas atitudes humanas, né?
E uma das frases que eu gravei muito bem, que é do Eclesiastes, ela diz o seguinte: nada do que é humano me é estranho. É verdade. Comenta-se, claro que a política tem toda uma movimentação e sempre surgem comentários, tanto da parte da imprensa como da parte da política, né? E já estão dizendo que essa sua peregrinação nesse período de carnaval, visitando, por exemplo, Cajazeiras, já seria justamente para firmar algumas alianças já visando um projeto para 2014. Andou conversando com alguma liderança local, com as lideranças do partido, da região? Olha, é um pouco o contrário. Eu já venho conversando com a grande maioria das alianças partidárias que nós temos aqui no estado da Paraíba, de todas as cores, né, com exceção do PSB. Né, mas todos os expoentes dos partidos, né, eu tenho conversado. No caso do PMDB, porque está havendo lá uma disputa interna, eu conversei com uma ala, uma dessas alas, né? Então eu não estou fazendo proselitismo político, eu estou exatamente trazendo uma mensagem de que, primeiro, que as cidades, né? Eu que fui um gestor de cidades, ela precisa sair desse papel de subalternidade. Os prefeitos têm que ter mais vamos dizer assim, mais espaço no desenvolvimento do país, né? Isso é uma coisa que é uma bandeira que eu vou defender porque onde tudo acontece é no município, né? Estou defendendo essa união das oposições para fazer frente a um governo que está aí e não tem aceitação, eu estou falando baseado em dados técnicos e científicos, não tem a aceitação, nem correspondeu às expectativas da população, né? E está deixando a Paraíba, do ponto de vista político, numa situação até certo ponto vexatória, porque por conta desse litígio permanente com diversos segmentos, né? E até com instituições, né? E não temos um projeto de desenvolvimento consistente, visível, explícito. Eu, particularmente, não conheço, não vi, andei esses 500 quilômetros aqui agora mesmo, não vi nada de normal. A obra que eu vi de um certo porte foi uma obra do DENIT, o resto são estradas vicinais, né, que isso já devia estar pronto há muito tempo, mas a minha pregação é essa, entendeu? Mudar o estado das coisas, porque quando não se tem satisfação com a coisa, você, quando não está satisfeito com sua sandália, você vai lá e troca, entendeu? E política é assim mesmo, tem eleição de 2 em 2 anos, para isso, para aquilo outro, entendeu? E é para renovar. Político não é para reinar, não. Agora, alguns podem até, né, entrar num estágio de empolgação, vamos dizer assim, de envolvimento, né, de achar que o poder pode ser exercido de uma forma autocrática, de uma forma absolutista, né? Eu sou radicalmente contra isso, entendeu? Eu acho que o projeto tem que ter um caráter coletivo, ele tem que ter uma direção, ele tem que ter um objetivo muito consistente e te digo com toda tranquilidade, entendeu? Como técnico que eu sou, né? Sem essa formação política assim tão arraigada, mas me transformei num político. Eu te digo uma coisa: se as coisas também não caminharem do jeito que eu estou pensando, eu não vou, como é que se diz, deixar de ser o que eu sempre fui, um cidadão combativo, um cidadão engajado, entendeu? No meu espaço, onde eu estiver. Luciano, eu sei que o tempo está corrido, você tem alguns compromissos, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Você teve uma grande aceitação em João Pessoa, os índices altíssimos de aprovação. Essa sua aprovação na cidade de João Pessoa não teria sido também um reflexo também da administração de Ricardo Coutinho em João Pessoa? Olha, que também tenha contribuído para a sua aceitação e para a sua
pontuação alta em relação à população da cidade, da capital de João Pessoa? Eu acho que não, porque pelo seguinte, as pesquisas mostravam que enquanto que a aceitação nossa ia lá para cima, a aceitação da candidata do governador ia lá para baixo, né? Mas muito violentamente, né? Então isso já revelava. Mas isso aí são pesquisas são reflexos, né, de um determinado momento e tal. O que interessa é o seguinte, é o estilo de governar. Isso aí eu lhe digo, entendeu? Porque o meu governo foi completamente diferente do de Ricardo Coutinho. Completamente diferente. É claro que eu trabalhei com pessoas, como, por exemplo, ainda hoje no governo do Estado, boa parte da equipe que está lá saiu da prefeitura. Saiu, inclusive, do meu governo, né? O principal foi o seguinte, o meu foco foi, além de educação e saúde, foi a construção de casas, que aí eu superei o governador, quando ele foi prefeito, ele fez 5.000 casas, vocês podem consultar o relatório dele de gestão, e eu cheguei a 5.300 ou 5.300 por aí, né? Em 2 anos e 8 meses, ele teve 4 anos e tanto. O empreender nosso de João Pessoa é maior do que o do estado da Paraíba, né? Por exemplo, a última sessão do empreender do estado da Paraíba foi do tamanho de uma corriqueira que a gente fazia em João Pessoa, né? E o principal, esse aí eu não abro mão, porque eu fui servidor público da prefeitura, comecei minha vida como servidor, né? E ao chegar na prefeitura, o que eu fiz foi concurso, melhorar, equilibrar, dar isonomia aos salários e colocar o salário da educação do município de João Pessoa entre os melhores do Brasil, melhor do que Rio, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, é o segundo melhor, ele só perde para o Distrito Federal. Luciano, eu quero agradecer sua participação em entrevista conosco, mas antes disso vamos para um jogo rápido. Eu digo, faço uma citação e você fala algo sobre isso. Cássio Cunha Lima. Grande expressão política paraibana. Tenho muita admiração pelo senador. Vitalzinho tem se esforçado muito para ser um grande político. José Maranhão, com todo respeito, eu acho que já estava em tempo de se aposentar. Nonato Bandeira. É o futuro da Paraíba. O futuro da Paraíba? Como assim? Tem futuro na Paraíba, né? Mas você acabou de dizer que era o futuro da Paraíba. Senador, você deixou a entender. Aí eu vou tirar na loto. Você disse que era o futuro da Paraíba. Aí você me deu margem para pensar. Não, o futuro no sentido de governador ou de Senado? Não. O que eu estou falando é o seguinte, é que existe um conjunto de políticos que estão emergindo, né, em todo o estado da Paraíba, e temos uma última geração de políticos que ainda resiste em impedir que pessoas como Nonato e outros tenham uma elevação, né? E eu acho que a política é isso, ela tem que se reciclar sempre, para o bem do povo. Rômulo Gouveia, ele consegue agradar a todos. Luciano Agra, voltaria a ser prefeito de João Pessoa? Olha, não está nos meus planos, não. Luciano Agra, Senado ou governo do Estado, o que mais lhe agrada? Olha, eu tive uma fase muito intensa no Poder Executivo, né? Antes disso, eu tive uma fase como técnico, como consultor, de trabalhar muito com legislação, né? Eu me sinto preparado hoje para exercer também um mandato parlamentar. Senador aí, quem vai dizer é essa tábua redonda que a gente vai tentar
sentar e conversar. Luciano Cartacho. Luciano Cartacho é uma pessoa de muita sensibilidade, muito diálogo, entendeu? Uma pessoa que quer o clima da paz, da tranquilidade, quer desenvolver João Pessoa. Ele tem tudo para fazer um bom governo, né? E eu tenho assim uma consideração toda especial por ele. Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho, eu acho que ele está precisando se reciclar, ou então fazer uma espécie de revisão, né? Uma revisão periódica que se precisa fazer, né? Luciano Agra, muito obrigado pela sua participação, gostei da entrevista e volte muitas vezes a Cajazeiras. Seja bem-vindo. Obrigado a você. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Para mim é um prazer. Desculpem se eu não atendi com as respostas que vocês queriam saber, mas não vai faltar oportunidade porque eu recebi um convite para compor a equipe técnica do Instituto de Desenvolvimento da Paraíba, da Universidade Federal da Paraíba, e aí provavelmente nós vamos trabalhar em toda a Paraíba. Muito bem, vem para Cajazeiras. Obrigado.